Minha torcida, grande abraço, muito boa tarde para todo mundo. Hoje no programa vamos trazer informações do CRB que deu uma sacudida ontem na sua movimentação visando a sequência do Campeonato Estadual, anunciando 2 jogadores e ontem à noite uma notícia ruim porque 3 jogadores foram diagnosticados com a Covid-19. Já no time do CSA houve também oficialização de reforço. Vamos trazer novidades aí também sobre a construção do centro de treinamento azulino. Tudo bem, Thaline? Tudo bem, meu amigo. Olha, sabe o que você faz? Você vai seguindo aí logo o Instagram do programa Dois Toques, @programa Dois Toques. O meu é @Italine e do meu parceiro aqui, Emerson, @Emerson Júnior F5. F5 para atualizar e não passar despercebido, né? Mas olha, a bola de cristal funciona. É verdade, todo mundo. Olha, no final de semana nós tivemos ainda, repercutindo, falamos ontem aqui na primeira parte do programa, do clássico que o CSA venceu o CRB pelo placar de 1-0. E nós tivemos um fato inusitado, porque os 2 treinadores, também acometidos aí com a Covid-19, o do CRB está internado, mas a informação é positiva, né? Me parece que ele já está praticamente recuperado. Mas as 2 equipes foram comandadas pelos seus auxiliares. No CSA foi o Adriano Rodrigues e no CRB o Fernando Alves. Exatamente. E esses técnicos interinos, né, prestaram entrevista coletiva e falaram sobre o desempenho das equipes no jogo e também sobre a emoção de comandar um clássico, né? Vamos ver. A vitória é bastante importante da nossa equipe. A gente sabia a importância do clássico, né? Um campeonato à parte, né? A gente sabia a necessidade de ganhar esse clássico, até porque a gente vinha de 4 confrontos sem ter um resultado positivo. Eu agradeço a todos os jogadores pela dedicação, pelo empenho, pela diretoria, pela confiança, né? A gente sabe que está comandando o maior de Alagoas e o 25º do Brasil, né? Que foi a última colocação que nós tivemos, foi 5º colocado na Série B. Então a gente sabe da importância e eu agradeço a todos. A gente sabia de toda a estrutura tática que o CRB ia montar, então facilitou muito. A gente tem um grupo de análise bastante qualificado, que passa todas as informações e facilita o nosso trabalho. O professor Bruno também foi bastante importante, junto com o auxiliar Julian. A gente passou a semana toda em videoconferência, ele passando todas as informações conforme ele queria que a equipe fizesse no jogo de hoje. E graças a Deus a gente saiu com um grande resultado e eu acho que foi uma vitória de todos. Olha, eu acredito que o jogo é detalhe, principalmente no clássico é feito detalhe e no detalhe o CSA acabou vencendo. Realmente, você num clássico como esse, um clássico de tradição, e você não consegue transformar as ações em gol e acabamos realmente finalizando muito pouco, vamos procurar corrigir esse aspecto esquisito. Mas eu acho que não fomos amassados. Para quem tem a leitura do próprio jogo, na primeira parte o adversário criou algumas situações. Na segunda parte, principalmente, quando fizemos a troca e a entrada do jogador Wesley, um jogador que tem uma capacidade muito grande, a gente acabou equilibrando. Infelizmente, o futebol é detalhe e o detalhe o CSA acabou vencendo. Não tem muito tempo para lamentar. É tentar na conversa, no diálogo com a rapaziada e tentar extrair o melhor já pensando na quarta-feira, que é o próximo passo. Olha, eu fiz questão ainda da gente reproduzir essas 2 falas, o jogo foi no último sábado, muito principalmente para destacar 2 situações. A primeira, o Adriano Rodrigues, ele é auxiliar técnico permanente do CSA. Da chegada agora do Bruno Pivetti, que ainda não comandou o time, porque está com a Covid, o seu auxiliar ele foi meio que preservado, o Julian Tobá, que também foi contratado, e o CSA optou em colocar no banco de reservas o auxiliar permanente. No caso do CRB, não. O Fernando Alves, ele é auxiliar do Roberto Fernandes, não é auxiliar da comissão técnica. E todo time que se preze precisa ter o seu auxiliar fixo para esse tipo de situação. Um outro detalhe, e aí só na última palavra agora do Fernando Alves, que ele falou que precisa ajustar os erros que aconteceram, e foram vários, para o time do CRB, só na conversa, porque o CRB já joga amanhã contra o Jaciobá, aqui no estádio Repelé, fechando a primeira fase da competição e ainda sem contar com o técnico Roberto Fernandes. Vitalino. Amigo, vamos mudar de assunto? Ainda falando de CRB, né, que você falou do técnico aí, porque tem novidade no elenco. O volante Jean Patrick e o zagueiro Wesley Frazan foram anunciados oficialmente, está aí a foto deles, e chegam para reforçar o grupo. O Wesley Frazan está vindo do Fluminense e o Jean Patrick jogava no Cuiabá. Emerson, vem para somar, assim, você já
Tem informações a respeito desses jogadores? Vai ser bom para o grupo? Vai, agora veja só, com relação a zagueiro. Nós falamos aqui na semana passada, sabe por quê, Tânia? Isso aí renderia um tempão para a gente poder explicar, mas para um time de futebol, a formação de um time de futebol ela obedece a alguns critérios. Por isso que é preciso que só se beba de uma fonte, que seja através do departamento de futebol tipo de contratação. Porque o CRB tinha problema de número para zagueiro. Aí foi na semana passada e contratou 2 zagueiros fugindo do estereótipo de contratação, da linha desse departamento de futebol do CRB, contratou 2 zagueiros que meio que não estavam sendo aproveitados no interior de Goiás. E aí, da sequência, o departamento de futebol vai e contrata um jogador que estava no Fluminense, embora no ano passado teve histórico de lesão, passou um tempão parado, mas nessa temporada já tinha voltado, inclusive, estava atuando pelo Campeonato Carioca, ou seja, estava jogando, e é um jogador que tem formação. Ele não era muito bem quisto, né? Não, mas é uma história. Uma coisa é o camarada não servir para o Fluminense, outra coisa, com todo respeito, é não servir para o CRB. É preciso calçar a sandália da humildade, né? E trata-se de um bom jogador, repito, com formação. Então você mantém o estereótipo de contratação. O outro jogador, que é o Jean Patrick, esse aí tem história, né, de outros carnavais. O jogador estava no Cuiabá, tem um currículo vasto, chegou a subir e ser campeão da Série B com o Fortaleza em 2018, só que teve muito atrito. Ele chegou a estar contratado pelo CRB no final de janeiro, início de fevereiro. O CRB desistiu da contratação pelo extracampo do jogador. O extracampo é pesado, tem até problema aí, foi detido, com arma sem estar com porta, enfim. Em janeiro agora, tem o adjuntório, né? Dentro de campo, ele pegando uma sequência, ele vai bem. Só que ele tem um adjuntório aí de situações fora de campo que você coloca uma interrogação. O grande detalhe é que o CRB precisava de uma contratação de um jogador com essa característica. E fez. Se vai dar certo é outra história. Agora, colocando na balança os prós e os contras e levando em consideração a atuação dentro de campo, eu contrataria. Que bom. E ainda falando de CRB, mas aí uma notícia não legal, né? Mais 3 jogadores foram infectados com a Covid-19. São o zagueiro Everton Páscoa, o atacante Yuri e o meia Diego Torres. Emerson, tá aí a foto deles, ó. Nessa reta final do campeonato alagoano, essa perda, 3 jogadores, fora o técnico, né? O Roberto Fernandes. Vai fazer falta? Vamos para o grau de importância, né? Primeiro que o Diego Torres é a peça fundamental desse time do CRB. Ele é um termômetro. Quando ele vai bem, o time vai bem. Então, é um fator prejudicial gigantesco. O CRB perde jogador para amanhã contra o Jaciobá, vai perder nas semifinais, fatalmente, os 2 jogos, e que sai na decisão da competição. E aí, no grau de importância, o Yuri, que eu também considero um bom jogador. Ele não é titular absoluto, é atacante liberado, não é titular absoluto, mas ele contribui. E por último, o Everton Páscoa, que conta aí com desprestígio, digamos assim, junto ao torcedor, mas das opções que se tem no banco de reservas para zagueiro, ele é titular, o Ladrugum. Então o CRB perde 3 jogadores importantes. Agora o detalhe que eu quero chamar a atenção, a gente falou agora há pouco com relação ao técnico Roberto Fernandes, e me parece que ele já está na fase final da infecção. Muito provavelmente vai ter alta aí, que ele está internado na Santa Casa de hoje para amanhã. Mas se a gente fizer uma matemática simples, pelo período que ele foi, que houve a divulgação que ele foi internado, que ele foi diagnosticado, houve a informação, o treinador está com a Covid-19, depois houve o internamento. E a informação que se tem ontem, que ele está no final da infecção, somando 2 mais 2 para dar 4, no jogo contra o Muricy, que o CRB perdeu pelo placar de 1-0 no final de semana passado, ele já comandou a equipe no banco de reservas infectado. Então é um grande... E agora mais 3, né? E aí você teve esses 3, teve esses né? 3 agora, mas já houve, parece que 3 também na semana passada. Jogou contra o CSA e o CSA já teve um jogador infectado também, que foi o lateral Vitor Costa, então vai ter os exames aí para a rodada, não só de amanhã, como para o final de semana. Então deve dar outros jogadores, né? Deve dar outros jogadores infectados. Fora o Bruno Pivetti, que veio, né, já infectado, isso é um grande problema. Aquela rotação que aconteceu no elenco do CSA, por exemplo, no ano passado da Série B, que praticamente todo mundo pegou, mas o grupo mudou. Então vários jogadores foram contratados e a informação que eu tenho, que não contraíram ainda e tem esse risco iminente, não só jogadores do CSA como do CRB, de contraírem, desfalcarem na reta final do estadual e já visualizando a Série B que começa no final do mês. Então é uma situação que vai precisar lidar, enfim, e vai ter problema ainda as nossas equipes com a Covid-19 e muitos problemas ainda aí nos próximos dias. Cuidado, né? E melhora para eles, né? Ó, vamos para o próximo bloco, a gente vai falar, depois do intervalo, de CSA. O Bruno Mota, que foi o autor do gol do Clássico,
falou sobre a partida e também sobre a carreira dele. E além disso, informações atualizadas sobre o CT do CSA. E parece que agora a obra vai tocar em ritmo acelerado. Simbora, depois do intervalo. Muito bem, chamo de volta. Você viu o Italina aí que vai ter hoje à noite o Flamengo jogando contra a LDU, o Flamengo do Manu, na altitude, viu? Sem o Gerson e sem o Rodrigo Caio, né? Então poderemos ter problema aí pro seu time, viu, Manu? E hoje à tarde tem Champions League também, o PSG tentando reverter aí o PSG do Neymar a vantagem do Manchester City. Mas vamos falar do nosso futebol. O Bruno Mota vem resolvendo a parada pro CSA, viu? Sobretudo no campeonato estadual. Foi o autor do gol do Clássico, mas no campeonato alagoano, porque na Copa Nordeste ele meio que não era titular, no campeonato alagoano ele foi muito aproveitado, ele já marcou muitos gols, viu, Italina? É verdade, no sábado ele foi autor do único gol, né, que deu a vitória ao CSA e falou sobre a carreira, sobre essa boa fase e a gente vai acompanhar agora. Cara, eu acho que foi um clube que eu me identifiquei muito, um clube que me deu suporte, me deu uma chance de mostrar meu trabalho. Eu vinha desacreditado, eu acho que abriu as portas para mim. Eu me senti muito bem aqui dentro, fui muito bem recebido, eu acho que isso conta muito. Dentro de campo, a confiança dos meus companheiros e da comissão foi, acho que, o mais importante para eu dar esse pontapé, né? Assim que começou, espero continuar desse jeito e ajudar ainda mais o CSA. A primeira vez, sim, que eu tô mais perto, eu acho que, da área, chegando e conseguindo concluir bem. Já trabalhei no Atlético, acho que quando eu subi, fiquei um pouquinho mais atrás ali de volante, meia, um pouquinho mais recuado, mas agora estou tendo a oportunidade de trabalhar mais na frente e estou me adaptando muito bem, adaptei muito bem, eu acho que tá tendo resultado sim e espero que continue assim. É o Gabriel, viu? É verdade. Aliás, o Bruno Mota, que é o autor do gol. Gabriel que a gente vai ver agora, né? Gabriel é quem está chegando, porque tem reforço na área do CSA. O volante Gabriel Tonini foi anunciado oficialmente. Esse setor do meio-campo, Emerson, aí o Gabriel, a foto dele. Esse setor do meio-campo do CSA, ele carece de números, né? O Marquinhos, que é reserva, acaba sendo muito criticado pela torcida. O Gabriel, então, vem para somar e resolver esse problema? Ninguém assim, não é que ninguém seja contratado para ser titular. Você contrata o jogador pelos números que ele tem, pela atual performance, a atual temporada desse negócio todo. E esse jogador, em tese, e já foi indicação do técnico Bruno Pivetti, estava com ele na Caldense, vem para ser titular. Agora vamos ver dentro de campo. Ele foi só divulgado ontem, mas ele já estava desde o final de semana, já estava treinando. Então, se o treinador quiser, já coloca ele para o jogo amanhã contra o CSA em Palmeiras dos Índios. Você acha que falta mais alguma contratação? Olha, o CSA, Tá a bom, Série não? B está batendo na porta. O CSA vai precisar contratar, mas é preciso agora colocar essa galera para jogar. E só rapidamente, o CSA já iniciou a terraplanagem lá no centro de treinamento, no terreno lá no Benedito Bentes. Conversei com o presidente Rafael Tenório, que vai estar conosco aqui na próxima terça-feira. E a tendência agora é o CSA seguir em ritmo acelerado, é uma obra grande, demorada e é preciso agilidade. E é isso que se espera a partir de agora para que o CSA possa ter, em um ano e meio, sua nova casa, o seu novo centro de treinamento lá no Benedito Bentes. Muito bem, o apito já tocou, está na hora de almoçar. Almoçar para acompanhar o futebol. Hoje tem muito futebol, viu? Sim. E à noite, uns Jogaço. torcendo a favor, outros secando o Flamengo, né? Não sei quem é que eu vou aqui é torcer. flamenguista, ó, 9h30, hein? Aqui na tela do TV Ponta Verde. Flamengo e LDU. Aliás, LDU e Flamengo porque é fora de casa. Exato. Tá aprendendo, tá aprendendo. Professor desse, meu amigo. Ponto final do programa. Beijo, até Até amanhã, amanhã. minha gente. Tchau, tchau.